O Novo Testamento reconhece apenas 4 evangelhos como oficiais: os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos narram a trajetória de Jesus Cristo, figura central do cristianismo. Embora compartilhem uma versão semelhante dos acontecimentos, e se todos já conhecem bem essa história, surge uma pergunta intrigante: e se existisse um relato diferente, contado sob outra perspectiva? E se o suposto vilão da história não fosse exatamente quem imaginamos? Após permanecer desaparecido por quase 1700 anos, um manuscrito surpreendente veio à tona. Trata-se do Evangelho de Judas Iscariotes, um documento que desafia as narrativas tradicionais. Neste texto, vamos explorar a origem desse evangelho, seu valor histórico e como ele propõe uma interpretação alternativa dos fatos bíblicos. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar que esse documento não faz parte dos textos canônicos, ou seja, não está incluído na Bíblia oficial. Pertence, na verdade, ao conjunto de escritos gnósticos preservados em antigos manuscritos redigidos em copta, uma língua egípcia tardia. Entre esses textos, também se destacam outros evangelhos apócrifos. Como de Tome. Acredita-se que o evangelho de Judas tenha sido elaborado no início da Era Crista, embora seu conteúdo reflita ideias teológicas que circularam mais tarde, por volta do final do século II. Estudiosos sugerem que ele não foi escrito pelo próprio Judas, mas por seguidores do gnosticismo, uma corrente religiosa que valorizava o conhecimento espiritual como caminho para a salvação. Ao contrário dos evangelhos tradicionais, que apresentam uma sequência cronológica dos eventos da vida de Jesus, esse texto adota um formato distinto. Em vez de uma narrativa linear, ele se estrutura em diálogos entre Jesus e Judas, revelando ensinamentos por meio de conversas. A descoberta desse manuscrito ocorreu na década de 1970. Quando um papiro em copta foi encontrado no Egito, na região de Beni Mazar. O documento, conhecido como Códice Chacos, recebeu esse nome em homenagem a Dimaratos Chacos, pai da penúltima proprietaria do manuscrito, a comerciante de antiguidades Frieda nos Perger Chacos. Análises científicas, como a datacal por carbono 14, confirmaram que o códice foi produzido entre os séculos 3 e 4, com uma margem de erro de cerca de 60 anos. Isso reforça a hipótese de que o texto original pode ter sido escrito entre 220 e 340 DC, embora o manuscrito esteja em copta. Especialistas levantam a possibilidade de que essa versão seja uma tradução de um texto grego ainda mais antigo, possivelmente redigido entre 130 e 170 DC. Essa suspeita se baseia em características linguísticas e no uso de termos gregos incorporados ao copta. O Evangelho de Judas é composto por 16 capítulos, distribuídos em 26 páginas, que abordam ensinamentos de Jesus e uma cosmologia peculiar, com poucos elementos narrativos tradicionais. Uma das principais diferenças desse evangelho em relação aos canônicos é esta. Em sua visão teológica, ele questiona dogmas centrais do cristianismo, como a criação do mundo e o papel de Jesus. Segundo o texto, Deus não seria o criador direto do universo, mas uma luz eterna que habita um reino imortal. Essa divindade teria gerado anjos e deuses menores, 2 dos quais foram encarregados de governar o caos e o submundo. Esses seres, por sua vez, criaram o corpo físico de Adão, considerado o pai espiritual da humanidade. Outro ponto polêmico e a origem de Jesus. O Evangelho de Judas afirma que Cristo seria filho do verdadeiro Deus, e não dos deuses inferiores. Sua missão, segundo essa versão, seria ensinar que a salvação está na conexão interior do ser humano com o divino. Ao reconhecer Deus dentro de si, o homem poderia retornar ao reino eterno. Essa ideia contrasta com a doutrina tradicional, que vê Jesus como o Redentor que se sacrificou para expiar os pecados da humanidade. Além disso, o texto critica práticas religiosas consolidadas, como a Eucaristia, ritual em que os fiéis consomem simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. Para os gnósticos, essa cerimônia seria um ato de canibalismo, algo repugnante e sem sentido espiritual. O Evangelho de Judas também apresenta uma relação especial entre Jesus e Judas, sugerindo que este último teria recebido ensinamentos exclusivos. Segundo o texto, apenas Judas compreendeu verdadeiramente a missão de Cristo e sua natureza imortal. Os demais apóstolos, por sua vez, são retratados como incapazes de captar o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Teriam distorcido seus ensinamentos, enfatizando aspectos materiais em detrimento da mensagem espiritual. Outra divergência marcante é a negação da necessidade do sacrifício de Cristo. Enquanto os evangelhos canônicos afirmam que Jesus morreu para redimir os pecados da humanidade, o Evangelho de Judas argumenta que essa ideia agrada apenas aos deuses menores, pois o verdadeiro Deus não exige sacrifícios. Atracal de Judas. Nesse contexto,
ganha um novo significado. Longe de ser um ato de maldade, ela é apresentada como parte de um plano divino. Sem a entrega de Jesus, sua paixão e crucificação não teriam ocorrido e o cristianismo não teria se concretizado. O texto chega a afirmar que Jesus teria preferido Judas aos outros discípulos, confiando-lhe conhecimentos superiores. Em uma passagem, Jesus teria dito a Judas: Tu superarás a todos eles, pois sacrificaras o homem que me reveste. Essa visão está profundamente ligada ao gnosticismo, uma corrente que valoriza o conhecimento secreto como caminho para a libertação espiritual. Para os gnósticos, Judas não foi um traidor, mas um instrumento essencial para o cumprimento da missão de Cristo. Embora o evangelho de Judas não seja reconhecido pela maioria das igrejas cristãs, ele oferece uma perspectiva fascinante sobre os primórdios do cristianismo e as diferentes interpretações que surgiram ao longo dos séculos e apenas um involucro passageiro. O que realmente importa é a libertação da centelha divina aprisionada na matéria. Para os gnósticos, a ressurreição de Cristo não foi um evento físico, mas uma ascensão espiritual, uma demonstração de que o verdadeiro eu, o espírito, transcende a carne e retorna ao reino luminoso do pleroma. Essa visão desafia diretamente a ortodoxia cristã, que enfatiza a ressurreição corporal como prova da vitória sobre a morte. No Evangelho de Judas, Jesus não é um sacrifício expiatório, mas um mestre que revela o caminho para escapar do ciclo de reencarnações e da ilusão material. A crucificação, esse contexto, e menos um ato de redenção e mais um símbolo da separação entre o divino e o humano, um momento em que o Cristo espiritual abandona o corpo de Jesus, deixando para trás apenas a casca terrena. A ideia de que Judas teria sido o primeiro mártir cristão também subverte a narrativa tradicional. Enquanto os evangelhos canônicos o retratam como um traidor consumido pela culpa, o texto gnóstico o apresenta como um herói trágico, condenado por aqueles que não compreenderam um plano superior. Sua morte violenta não é um castigo, mas uma consequência de sua obediência a uma verdade que os outros discípulos não podiam ou não queriam enxergar. Outro ponto intrigante e a crítica ao conceito de sacrifício. O Evangelho de Judas questiona por que os cristãos, que rejeitam rituais de imolação, ainda celebram a morte de Jesus como um sacrifício redentor. Para os gnósticos, essa ideia reforça a dominação de um demiurgo, ignorante, um falso Deus que mantém a humanidade presa em um ciclo de sofrimento e culpa. Em vez de glorificar o martírio, o texto propõe que a verdadeira salvação está no conhecimento gnosis, a compreensão de que o mundo material é uma prisão e que a libertação só é possível através do despertar espiritual. Apesar de seu valor histórico e teológico, o Evangelho de Judas não oferece respostas definitivas. Muitos de seus trechos permanecem fragmentados ou ambíguos, e novas descobertas podem alterar sua interpretação. O que ele certamente faz, porém, é revelar a complexidade do cristianismo primitivo, uma época em que as fronteiras entre ortodoxia e heresia ainda não estavam definidas e em que diferentes grupos disputavam o significado da mensagem de Jesus. Seja como documento religioso, seja como testemunho de uma corrente filosófica, seu legado continua a desafiar e a inspirar aqueles que buscam entender as múltiplas faces da fé. Mas o Espírito é eterno. Essa é a afirmação central do texto. Jesus teria dito que as almas de cada raça humana perecerão. No entanto, quando aqueles que pertencem à raça santa, os escolhidos, cumprirem seu tempo no reino e o Espírito se separar deles, seus corpos morrerão, mas suas almas permanecerão vivas e serão elevadas. Essa concepção, profundamente espiritual, guarda uma curiosa semelhança com a ideia budista de iluminação, a qual a libertação do ciclo de renascimentos leva a uma existência transcendente. A figura de Judas como um servo de Deus que desempenhou um papel doloroso, mas necessário, no plano divino já havia sido explorada em outras obras muito antes da tradução não autorizada desse evangelho. Em 3 versões de Judas, conto publicado em 1944 pelo escritor argentino Jorge Luis Borges, a hipótese de que Judas pudesse ser, na verdade, o verdadeiro salvador da humanidade e apresentada com uma ironia filosófica característica. Já o romance A Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis, lançado em 1955, oferece uma interpretação de Judas e de Jesus que dialoga diretamente com a visão apresentada neste evangelho. A adaptação cinematográfica da obra, dirigida por Martin Scorsese em 1988, reforçou essa leitura alternativa, mostrando um Judas mais humano e menos vilão. Ate mesmo o icônico musical Jesus Cristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber, dá voz à perspectiva de Judas em suas canções, retratando-o como um homem atormentado pela dúvida e pela lealdade conflituosa.
Embora seja um texto apócrifo, o Evangelho de Judas propõe uma reinterpretação histórica que desafia narrativas consolidadas, oferecendo uma análise valiosa sobre um tema tão complexo quanto a religião. Sua relevância não está apenas no debate teológico, mas também na forma como nos convida a questionar as origens de nossas crenças e os mecanismos de construção da verdade. Esse documento, portanto, é uma peça fundamental para compreender não só a evolução do cristianismo, mas também a própria cultura ocidental. Ele nos lembra que a fé, em suas múltiplas manifestações, é um fenômeno dinâmico moldado por contextos históricos, disputas de poder e interpretações subjetivas. Refletir sobre ele e, acima de tudo, um exercício de humildade intelectual, reconhecer que o que consideramos absoluto pode ser apenas uma entre muitas possibilidades. Se este conteúdo despertou sua curiosidade ou trouxe novas perspectivas, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se gostou, ajude a espalhar esse conhecimento. Envie o vídeo para amigos e familiares que também se interessam por história, religião ou filosofia. Para não perder nenhum de nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. E, no caso das narrativas religiosas, ignorar suas nuances e perder a chance de compreender não só o passado, mas também as raízes do que acreditamos hoje.